Vamos lá então, entrar em cirurgia geral. Primeira discussão aqui da revisão vai ser hérnias, né? Vou colocar a musiquinha, tal, e colocar a musiquinha e baixar o volume na minha orelha, né? Pra não me incomodar com a musiquinha. Parece que a musiquinha tá baixa demais, então vou aumentar o volume dela, deixar ela aqui. Eu topo o volume dela e baixo. Topo não, vai. Aqui. Beleza. E abaixo o volume dela aqui na minha orelha, porque eu não quero ficar escutando essa música. Só pra ficar aí no fundo. E aí, vamos lá. Vamos lá então. Fazer 10 questões aqui de hérnias, né? Aqui é a revisão. Então, quando a revisão, a gente vai abrir o livro aqui, ficar viajando entre a apostila, na verdade, e as questões. Paciente de sexo masculino, 43 anos de idade, com histórico. Essa daqui eu tava quase respondendo já, na verdade. Com histórico de hernioplastia inguinal. E aí agora chega no consultório de novo com desconforto na região inguinal esquerda. Né? O exame foi inconclusivo, sendo indicado sonografia de parede que evidenciou protrusão de conteúdo grosso pelo anel inguinal interno. Né? Anel inguinal interno, então a gente sabe que é uma hérnia indireta. E agora, preciso classificar ele de acordo com o NIROS. Né? A gente sabe que classificação 4 aqui é o NIROS de hérnia recidivada. Agora, A ou B? A é indireta ou B é indireta? E como a ideia já é essa, né? A gente vai sempre verificar, né? Nunca olhar direto, né? Nunca tentar acertar direto, sempre verificar. Então, classificação de NIROS para hérnia aqui, tipo 4, a gente tem as hérnias recidivadas, e aí B é indireta, né? Então, tipo 4B é indireta, só marcar lá diretão, tipo 4B, e tá certo, né? Questãozinha aqui de idade média, que a gente tem que decorar mesmo o NIROS, então só decora o NIROS fazendo questão de hérnia. Paciente sexo feminino, vou tentar acelerar um pouco. Paciente sexo feminino, 25 anos de idade, chega ao consultório do cirurgião encaminhada com o diagnóstico de hérnia umbilical. Então, diagnosticaram ela. Te informa que a hérnia apareceu depois da gestação, há cerca de 2 anos, revela que não tem dor abdominal ou outra queixa da hérnia, mas o tamanho da mesma a incomoda. Né? Então, se ela está incomodada para vestir algumas roupas, ir para a piscina e tal, né, a gente pode operar. Então, essas são as ideias. As hérnias umbilicais em adultos são, na maioria, congênitas. Olha, tá aqui uma descrição de uma hérnia umbilical que se desenvolveu não necessariamente congênita, né? Na criança, sim. No adulto, ela pode se desenvolver. Nos adultos, a hérnia umbilical é mais frequente nos homens. Aqui eu não tenho certeza. O estrangulamento é comum na maioria dos pacientes? Não. Hérnias umbilicais assintomáticas e pequenas, apenas detectáveis no exame, não precisam de reparo. É verdadeiro. Né? Não precisam de reparo. A gente vai fazer o reparo quando... então eu acho que eu vou aqui, né? É mais frequente nos homens. Opa! Ah, não, claro! Nossa, que vacilo. Que vacilo. É um vacilo na leitura aqui, né? É triste quando eu li esse texto, identifiquei ele como correto e estava procurando outra coisa aqui. Não fez sentido, né? Mas vamos dar uma olhada aqui nos comentários, então, rapidinho, né? E a gente vê aqui a bem correta ali, que foi a que eu marquei, é mais frequente em mulheres, principalmente nas obesas e multíparas. Por algum motivo, imaginei que fosse, calculei que fosse mais frequente nos homens por causa do aumento da pressão intraabdominal, considerando ali trabalhos com peso alto e tal. Mas, uma outra coisa a se pensar também é que a pessoa que trabalha carregando peso, ela fortalece a musculatura da parede abdominal também, né? Então, mas a cena tá perfeita, não tem nada de errado com ela, né?
As hérnias umbilicais assintomáticas e pequenas normalmente não precisam de reparo cirúrgico, pois o risco de complicação é mínimo, né? Evidentemente, se a paciente deseja do ponto de vista estético, é possível realizar. E é aí que a gente acaba fazendo a maioria, né? Menina de 1 ano de idade, ígida, apresenta hérnia umbilical na consulta pediátrica de rotina. Exame físico, anel inguinal herniário, anel herniário, né? É um umbilical, não é inguinal. Anel herniário umbilical, com aproximadamente 8 milímetros de diâmetro. Qual é a conduta? Esperar ela fechar sozinha, né? Então é isso aqui que se faz. Observa e geralmente ela regride sozinha. Segue. Hérnia abdominal que tem no seu interior um divertículo de Meckel denomina hérnia de Litre. Denomina hérnia de Litre. Né? Então vamos dar uma olhadinha só nessas ideias aqui, nessas hérnias especiais, porque é bom dar uma revisadinha, né? Então a hérnia de Litre, aqui é a presença de divertículo de Meckel. A hérnia de Richter, né? E agora eu vou marcar de amarelo. Então a hérnia de Amiens é a hérnia em que a gente tem o apêndice, está rolando uma apendicite aguda naquele momento dentro da hérnia, né? Então é o Amiens. Cloro Amiens, 1935 e tal, não sei o quê. E Richter, quando há pinçamento lateral apenas da borda antimesentérica de víscera abdominal, ou seja, partes de sua parede, permitindo o estrangulamento desse segmento da alça, né? A hérnia de Garangiot foi descrita anos antes da de Amiens por outro francês, René Jacques de Garangiot, que escreveu um tipo rasíssimo de hérnia femoral, né? E possuía como conteúdo do saco herniário também um apêndice vermiforme inflamado perfurado. Então, quando a gente tem apendicite aguda numa hérnia inguinal, né, geralmente indireta, né, a gente está falando de hérnia de Amiens. Quando a gente está falando de Garangiot, a gente está falando também de conteúdo apêndice inflamado, né, perfurado, só que em posição de hérnia femoral. E aqui as hérnias por deslizamento, onde a gente pode ter a hérnia que parece a calça, né, as calças. Então, resposta da nossa pergunta ali, hérnia de Litre é a hérnia em que dentro tem o divertículo de Meckel. Beleza? Ao operar hérnia estrangulada de Richter no canal femoral de uma mulher, espera-se que a porção necrosada seja a borda antimesentérica. A gente acabou de ler exatamente isso, né? A borda antimesentérica. É só aquele pedacinho ali, sem acometer toda a alça. Durante a hernioplastia inguinal aberta, foi questionado aos estudantes presentes quais seriam os limites anatômicos daquela herniação classificada como tipo 3A, né? Então, quais são os limites aí? 3A. 3A. Né? Segundo Nihus, o que a gente pensa em 3A? A gente respondeu ali agora que B foi indireta, então a gente vai pensar A como direta, né? Só que 3, por outro lado, são, se não me engano, são hérnias femorais. Então vou dar uma olhadinha, né? A gente vai confirmar, claro. Nihus de novo. Tá. Nihus de novo. A gente volta para cá. Não. O 3 são hérnias com defeito na parede posterior. Tipo 3C é aqui a hérnia femoral, exatamente. Então, tipo 3A, hérnia direta, né? Então a gente vai pensar no triângulo de Hasselbalch. E nesse triângulo, vamos pensar sobre os marcadores, né? Então a gente tem os vasos epigástricos inferiores ali dividindo em dois lados, né? O lado da hérnia direta e o lado da hérnia indireta. Né? Então a gente tem a borda lateral do músculo reto abdominal, trato iliopúbico e nervo iliohipogástrico. Então, né? A gente tem bainha do músculo reto abdominal. Ligamento inguinal e vasos epigástricos inferiores. Exatamente isso, né? Formando o triângulo de Hasselbalch. Exatamente isso aqui.
Seria legal, na verdade, né? Aqui é uma página do câmbio. Vou andar pra cá. Hasselblad. Triangle. Né? Hasselblad. E aqui a gente pode observar exatamente essas estruturas foram descritas. Né? Então aqui a gente tem os vasos epigástricos inferiores, né? Saindo lá de trás das minhas ilíacas, né? A borda lateral do reto abdominal, ou então a gente pode dizer a bainha do reto abdominal, né? Também poderia ser, não especificamente citando a borda, e o canal inguinal, esse é o triângulo de Hasselblad. A técnica de correção de hernia inguinal, que pode ser considerada como tensão, pode ser considerada contenção e apresenta maior índice de recidiva, é a técnica D. Né? Então, o que a gente está fazendo que tem bastante mais tensão? Né? Show Liechtenstein? Não, Liechtenstein é tension free. Né? Então, show dice que tem imbricação muscular ou Bassini? Né? E aí vamos dar uma olhadinha, né? Se não me engano, é o show dice mesmo, onde a gente tem imbricação muscular, a gente acaba gerando certa tensão, mas vamos verificar. Então, show dice, né? Vários sistemas de classificação, por exemplo, Gilbert, tal, show dice. Técnica de show dice desenvolvida no hospital de mesmo nome no Canadá, uma das técnicas com menor índice de recidiva. Né? Então aqui a gente não tem, porém uma das mais complexas de se realizar, já que se utiliza imbricação de 4 planos de estruturas músculo-aponeuróticas. E aqui, na técnica de Bassini, o reforço é realizado através da estrutura do tendão conjunto e o arco músculo-aponeurótico do transverso do ligamento inguinal. Essa técnica foi que inaugurou a hernia moderna da herniorrafia, mas tem sido pouco utilizada por apresentar o maior índice de recidiva, né? Então, é aqui que a gente encontra aqui, pouco utilizada porque apresenta o maior índice de recidiva das nossas técnicas. E a gente pode marcar, então, Bassini, né? Show dice não deve ser utilizado. Show dice, então, provavelmente tem um baixo índice de recidiva, porém não deve ser tão utilizada porque é uma técnica que demanda... É uma técnica mais complexa, né? Se considera daí talvez a mais difícil. Mas Bassini é o que traz para nós mais recidiva. E show dice tem tensão sim. Só a parte da recidiva é que não estava correta em relação a show dice. Ali naquele caso. Mulher de 54 anos de idade refere parte de dor e abalamento na região inguinocrural à direita há 2 meses. Esse é o quadro clássico aqui, então. Tá muito alta essa parada na minha orelha. Esse é o quadro clássico aqui, então. Né? Uma mulher mais velha, né? Geralmente essas hérnias elas se apresentam à direita mesmo, né? E aí, olha como aparece aqui o abalamento inguinocrural à direita, né? Então essa aqui é uma hérnia femoral, onde a técnica de McVeigh é a melhor conduta. Né? O exame físico observa esse abalamento na região inguinocrural à direita, a manobra de Valsalva com redução ao repouso. Com relação a esse tipo de hérnia, qual é a correta? Né? Então aqui está o ligamento inguinal, né? Se fosse para cima do ligamento inguinal nesta região aqui, na região mais medial, nós teríamos uma hérnia inguinal indireta. Aqui nós teríamos uma hérnia, aqui direta. Aqui nós teríamos uma hérnia inguinal indireta. E aqui para baixo nós temos uma hérnia femoral. Né? Quando encarcerado, o acesso deve ser por via inguinal e abdominal. Então, a técnica de Liechtenstein é a melhor conduta? Não, né? Uma McVeigh. Trata-se do defeito mais comum da parede abdominal? Não, não é comum. Quando operada de urgência, tem elevada mortalidade. Bom, poderia ser dito isso, né? Será que é ou não? Quando encarcerado, o acesso deve ser por via inguinal e abdominal. Tem certa lógica que quando ela estiver encarcerada, a gente não acesse ela diretamente ali. Porque o tecido está friável, etc, etc, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso material. Vem aqui para as femorais.
né? A gente vem aqui para as femorais. Nos dias de hoje, muitos serviços de cirurgia preferem reparar de forma eletiva a hernia femoral através de laparoscopia com uso de prótese. Beleza, clinicamente e tal. Tratamento cirúrgico é feito através de McVeigh. Nela, o reparo é feito com sutura do tendão conjunto, ligamento de Cooper, desde o tubérculo púbico até os ossos femorais. A partir daí, a sutura é feita no ligamento inguinal até o anel inguinal interno. Sabemos que, proporcionalmente, as hernias femorais apresentam um risco maior de desenvolver encarceramento e estrangulamento do que as inguinais. Todavia, quando encontramos um paciente com hernia encarcerada na região da virilha, mesmo sendo uma mulher, a probabilidade de estarmos lidando com uma hernia inguinal indireta é muito maior, dada a baixa incidência da hernia femoral, né? Então, é uma hérnia que é uma hérnia que não deve aparecer, né? É uma hérnia mais rara. Nos casos de encarceramento e estrangulamento, tem um quadro de obstrução intestinal se desenvolve, exceto quando não há pensamento parcial da alça, com elevada taxa de morbimortalidade operatória. Então tá aqui, né? Tá aqui o nosso detalhe em relação a essa cirurgia. É exatamente esse, né? Eu vou deixar um pouquinho mais opaco. Tô achando que tá ficando muito escuro. Menos opaco, na verdade. Mais clarinho aqui. Então é exatamente isso, né? A gente tem uma alta morbimortalidade operatória, né? Quando operada de urgência, tem elevada mortalidade, né? A gente vai operar ela de urgência quando tiver encarceramento e estrangulamento. Tem alta mortalidade quando operada nesse momento aqui. Liechtenstein a gente faria para as inguinais indireta ou direta. Vamos lá. A hernia inguinal direta é conhecida por se insinuar pelo assoalho do canal inguinal e medialmente aos vasos epigástricos. Beleza, inferiores. A cena alternativa aqui indica a principal estrutura anatômica que forma essa parede sendo empurrada pela hérnia e como podemos classificá-la de acordo com o Nihus, respectivamente, né? Então, o que é empurrado lá atrás é a face transversal, né? É a face transversal. E exatamente por isso, né? Por esse defeito na parede posterior, a gente classifica ela como 3, né? Então, classificação Nihus 3, defeito da parede posterior. E aí a gente tem o A sendo direta, B indireta e C femoral, né? Então, face transversal 3A. É isso? Perfeito. Não tem que gravar o Nihus, não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito. Menino de 6 anos de idade foi encaminhado ao consultório com relato de aumento do volume testicular progressivo há 1 ano, né? Então, um casinho aqui de diagnóstico casinho clínico de diagnóstico aqui de hérnia. Ao exame físico, constataram-se frequência cardíaca de 85, respiratória de 18, satura 98, com abaulamento inguinal à esquerda, né? Então ele tem aumento do volume testicular progressivo, não está reclamando de dor, não parece que tem nada encarcerado, né? Os sinais vitais aqui dele estão normais, né? Ele está legal, só que ele está com a bola. Abaulamento inguinal à esquerda que piora com as manobras de esforço, com a identificação de tumefacção e desce através do canal inguinal, né? Então a gente tem uma hérnia inguinal indireta. Desce através do canal inguinal. Com base nesse caso clínico e nos conhecimentos médicos correlatos, julga o item a seguir. O diagnóstico necessita de realização de exame de imagem, sendo a TC contrastada uma boa opção. Não, o diagnóstico aqui não necessita de um bom exame físico, né? Não necessita de uma realização de imagem, sendo a TC contrastada uma boa opção, né? Não tá errado. Não preciso fazer exame de imagem. Meta de questões diárias, 0%. Voltar a agenda aqui próxima, né? Vamos para a próxima aqui. Não, aqui ainda não vamos para a próxima, né? Aqui já entra nas ideias de epidemio. Park. Não, ainda não vamos responder aqui, né? Porque a gente ainda quer passar pelas aulas do cursinho para depois entrar aqui e responder como revisão essas questões
de preventiva, né? Essas questões de preventiva. Então eu vou esperar aqui. Eu vou esperar. Eu respondi 10 questões e não marcou nada pra cá, né? Método de questões diárias e tal. Veio hoje 0% de acertos, né? Interessante. Curioso aqui. Mas beleza, então. Então tá finalizado a revisão de cirurgia.